desigualdade na divisão das tarefas, carga mental, invisível e sobrecarga da mulher. Muitas mulheres sobrecarregadas. Pois é, querido Flávio Luiz, muitas mulheres se sentem exaustas no casamento e aí elas dizem: sinto que sou a única responsável por tudo dentro dessa casa. Então, essas mulheres se sentem uma escrava do lar. Elas trabalham fora, cuidam dos filhos, compram as coisas, limpam a casa. Elas estão sempre atentas ali a tudo. Enquanto o marido só ajuda quando sobra tempo e quando ela pede. Eita! Pergunta: por que isso acontece tanto, mesmo em casamentos modernos? E como isso destrói emocionalmente o vínculo entre o casal? Forte isso, né? Mas eu entendo, e talvez a parte mais triste dessa história é que essa mulher que está ouvindo esse episódio agora, ela nem consegue mais explicar o cansaço que ela sente. Porque não é só o corpo cansado, é a cabeça, é o coração, é a sensação de que ninguém vê, ninguém reconhece o que ela faz. É a sensação de que ela é responsável e invisível por manter tudo de pé. Se ela não estiver ali, tudo vai cair, né? Mas vamos falar a verdade aqui. Quando um casal constrói uma casa juntos, mas só um mantém a casa funcionando, isso não é casamento. Isso é sobrecarga, gente. E eu vou te falar a raiz desse problema. Existe um desequilíbrio muito sutil que se instala no casamento quando um homem não reconhece a mulher como uma parceira, e sim como uma cuidadora. Ele acha que ela é alguém que vai resolver tudo. Ela vai pensar por ele, vai lembrar dos compromissos, vai organizar a casa, vai cuidar das crianças. Ainda tem que ser atraente, ela tem que ser mulher no final do dia, né? Quando tiver a sós os dois, ela tem que ser mulher também. E isso tem origem o quê? Numa desordem emocional anterior. Na maioria das vezes, esse homem foi muito cuidado pela mãe. Ele teve uma figura feminina que pensava por ele, que prevenia as frustrações dele, né? Que resolvia tudo. E ele não precisava amadurecer, não precisava tomar responsabilidade. Resultado, ele casa, mas é um menino, ele não cresce emocionalmente. E aí ele transfere para a esposa esse mesmo papel de mãe. E aí, sem perceber, a esposa vira mãe do marido. E quando uma mulher se sente mãe do marido, aí acabou. Acabou o desejo, acabou a admiração, acabou o vínculo, acabou. Porque no fundo, ela carrega o peso de dois adultos. O dela por inteiro e o peso dele pela metade. Mas aí tá. Se a mulher tá aqui com a gente, ouvindo e pensando: Flávia, eu entendi. Como é que eu faço então? Como que eu saio do papel de mãe dele se ele não assume nada sozinho? Será que se eu parar de resolver tudo, isso desmoronar, como é que eu faço então para eu sair desse papel? Olha, a mudança começa quando a mulher para de tentar consertar tudo. Porque cada vez que ela vai lá, apaga o incêndio, ela está reforçando a mensagem de que ele pode continuar no mesmo lugar, ele não precisa mudar nada, né? Então ela reclama, mas ela continua fazendo. Aí ela grita, mas ela continua carregando. Ela chora, mas continua assumindo tudo. Então de que adianta? No fundo, o que esse homem está entendendo é: ela fala, mas não tem consequência nenhuma, ela aguenta mesmo. Então deixa do jeito que está. E é aí que mora o problema, porque enquanto ela continua dizendo sim para tudo, ela está dizendo não para quem? Para ela mesma, né? Sabe o que acontece com uma mulher que se abandona por tempo demais? Perde a alegria, perde o brilho, perde a vontade, perde a vida. E aí quando o casamento esfria, ninguém entende o porquê. Mas começou ali, no momento em que ela parou de se priorizar. Ali já começou a terminar. Então, no fundo, não é o problema ele não ajudar, né? O problema também é que ela foi se colocando nesse lugar de sobrecarga e aí esse é o resultado. Achando que era amor, essa mulher se coloca nesse lugar que vem sobrecarregando. E aí virou uma prisão. Exatamente. Tem horas que o maior ato de amor que uma mulher pode fazer não é carregar mais, é soltar. É soltar. É ela olhar para esse homem e dizer com maturidade, olhar para ele e dizer com firmeza: olha, essa responsabilidade aqui
é sua. Então toma, eu não vou carregar, isso aqui é seu. E deixar que ele lide com o desconforto. Porque às vezes a dor é o único convite possível para a maturidade, para o amadurecimento. É lidar com a dor. Sem a dor, a pessoa... Tem aquela frase famosa, né? Sem dor, sem ganho. É isso, gente. Se a pessoa não pegar a responsabilidade, sentir o peso dela, sentir a dor, ela não vai amadurecer. Lembrei até daquela outra frase. Mar calmo nunca fez bom marinheiro. Ué, gente, o marinheiro fica bom quando ele passa mesmo pela tempestade, o barco quase vira. Aí ele passou por aquilo, sobreviveu, o barco está intacto. Na próxima tempestade ele vai estar melhor ou pior? Vai estar melhor, gente. É a mesma coisa, é copiar e colar esse exemplo, né, para o casamento. Tem que deixar passar pela dor. Perfeito. Me lembrei aqui, você falou de marinha de primeira viagem, lembrei da maternidade e paternagem, né? Por isso que fala, pais de primeira viagem. Sim. A gente, imagina a Não gente agora nada. no segundo filho, a gente, oh, meu Deus do céu. Muito Agora perrengue, você passando pela letra. primeira vez, o negócio é tenso. Você está sobrecarregada, cansada, é você que resolve tudo, seu marido não faz nada? Você precisa assistir essa aula do terapeuta de casais Flávio Monteiro, que está ajudando centenas de mulheres a quebrarem essa barreira entre os casais. É só clicar no link aqui abaixo.